Olá, sejam bem recebidos, bem recebidas por aqui. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e a aula de hoje é sobre dissolução familiar e empresa. Como é que funciona esse vínculo? Como é que a gente faz para isso acontecer? Eu tenho ajudado advogados e advogadas a serem especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem interesse, fica aqui nesse perfil, escreve qual é a sua dúvida que eu vou ter o prazer de responder. Tá sempre cheio de novidades por aqui. Beleza? Bora conversar sobre quais são os modelos familiares que temos e qual é a diferença entre esses modelos familiares e o que importa quando a gente tem uma situação empresarial. Nós temos dois grandes grupos de família hoje na ordem civil. O primeiro grupo familiar, gente, é o grupo casamentário. O grupo casamentário é esse grupo que está do lado de cá. É um grupo que se ocupa das relações que são formais. A gente já sabe que esse grupo aqui, dessas relações que são formais, a galera da técnica tá louca comigo porque eu saio do enquadramento, mas tudo bem, gente. Vai ficar um pouquinho nebuloso, mas depois eu volto, tá? Esse grupo casamentário é o grupo que tem relações formais e é o grupo que a gente sabe quando começa e sabe quando termina. E de outro modo, existe um outro tipo de grupo que é um grupo da união estável, dessa família informal. Esse outro grupo que está do lado de cá, que é o grupo da família informal, ele tem uma questão bem significativa, que é a falta de ciência sobre a exatidão do seu início. E essa falta de ciência sobre a exatidão do início, ela pode trazer um monte de problemas para a vida das pessoas. Então, a primeira coisa a gente separar na nossa cabeça é: eu estou aqui trabalhando com união estável, estou aqui trabalhando com casamento. Se eu estiver trabalhando com casamento, eu vou olhar para as circunstâncias da certidão de casamento e o impacto daquilo que foi recebido neste papel. Na união estável, a situação fica um pouquinho diferente. Como assim, Simone? Hoje nós temos pelo menos 3 modalidades de constituição de união estável no Brasil. A primeira das modalidades é a mais difícil em termos jurídicos, que é a união estável ato-fato jurídico. O que é essa união estável ato-fato jurídico? É a união estável que não tem contrato, não tem pacto, a pessoa tá ali, a galera da técnica agora vai pirar comigo, bora lá. A pessoa tá ali vivendo a vida dela, vivendo uma circunstância lá, loucamente, acha que tá namorando, o outro tá entrando dentro do clube, o outro tá fazendo as suas coisas e em vivendo essa vida, de repente, olha pro lado e pum, é atingido pelos requisitos da união estável. A pessoa está vivendo, então ela está lá na vida dela, dia a dia, cotidianamente, e aí, num determinado momento específico, ela reúne os 3 elementos da união estável, que é a união pública, contínua e duradoura e com o objetivo de constituir família. Enquanto essa união ou não for pública, ou não for contínua e duradoura, ou não tiver o objetivo de constituição familiar, nós estamos ali num ambiente de não ter ainda união estável. Mas quando eu constituir isso, independe da vontade das pessoas. Então, quando eu consigo reunir esses 3 elementos, estou vivendo a minha vida aqui, e constituir esses 3 elementos, recebo da ordem jurídica a tutela da união estável via ato-fato. Qual é a consequência disso? Pode que alguém não saiba que está vivendo em união estável. Pode que alguém ache que está namorando. E aí, a posteriori, o que é a posteriori? O juízo vai olhar para trás e vai dizer: ei, senhor, o senhor estava em união estável logo ali atrás, entendeu? Então, assim, essa relação que é somente fática e que caracteriza ato-fato jurídico é uma relação que a gente precisa ter cuidado, porque nem sempre está na consciência das pessoas essa circunstância de estarmos diante de uma união estável. Mas existem outras 2 modalidades de constituição de união estável. E aí não temos mais o ato-fato jurídico, já estamos diante do ato jurídico ou do negócio jurídico. A doutrina se diverge com relação a essa caracterização, mas vamos compreender como negócio jurídico. Como que a união estável passa a ser, então, um negócio jurídico? Pelo menos um início de negócio jurídico. Quando as pessoas saem dessa informalidade, de estar vivendo aqui na informalidade,
e decidem escrever, pactuar, negociar por escrito as cláusulas das suas uniões estáveis. E isso é possível de ser feito de duas modalidades. Ou a pessoa faz um contrato particular, um pacto particular ali, vai lá, pega um papel, escreve e faz um pacto, ou a pessoa faz uma escritura pública. E essa escritura pública é feita no tabelionato de notas. É uma escritura pública declaratória de união estável. Se a pessoa ou as pessoas tomaram a decisão de fazer a celebração de um negócio jurídico, há uma parte da doutrina que diz que tem-se aí pelo menos um início material de vontade, que é a vontade de constituição de uma união estável, não em ato fato, como disse para vocês antes, mas no sentido de um negócio jurídico. Mas Simone, qual é a diferença que a gente não está entendendo do que tu está falando? Eu sei que tu está usando pontos de Miranda, porque eu conheço essa teoria, estou ligada que é sobre isso, mas eu não entendo muito bem por que tu está trazendo essa distinção. Se nós entendemos que a união estável é ato fato jurídico, daquele jeitinho de estar ali vivendo, e aí, pum, implementou essas circunstâncias e está resolvido, se nós fazemos isso, nós estamos diante de uma circunstância que a manifestação de vontade das pessoas desimporta, porque o ato fato jurídico é aquele que caracteriza a consequência advinda do direito mesmo contra a vontade da pessoa. Ah, não entendi, Simone, é muito difícil isso. O exemplo que a doutrina traz de ato-fato jurídico, ele é a pesca. Quando eu vou lá e pesco um peixe, eu adquiro a propriedade daquele peixe que eu estou pescando. Ah, mas eu não queria ser dona do peixe. Bom, meu amor, mas você é. A ordem jurídica diz que a caça e a pesca são exemplos de atos-fatos jurídicos. Do mesmo jeito que essa união estável de lá, que a pessoa está vivendo a vida dela e aí implementou os requisitos. Já quando a pessoa opta por uma das duas outras formas, a pessoa celebrou um contrato particular ou então a pessoa fez uma escritura pública, ninguém vai poder dizer que isso é um mero ato-fato jurídico, porque a vontade dela importa. Vocês concordam comigo que a pessoa acordou num belo dia, agendou lá no tabelionato de notas, ou então decidiu que ia sentar com o cônjuge ou com o companheiro ali do lado, tinha que assinar o papel, e aí é diferente de estar vivendo a vida e receber a tutela da ordem jurídica. Essas pessoas dirigiram a sua vontade para a Constituição. Independente de saber se o efeito dessa declaração por escritura pública, o efeito dessa declaração por escrito particular, seja um efeito constitutivo ou meramente declaratório, e que a gente vai ter impactos, isso é denso, isso é profundo de saber, independente disso, é preciso que se reconheça que há uma manifestação de vontade dirigida à constituição desse vínculo. Isso significa dizer que as coisas que as pessoas escrevem precisam ter algum valor. Por que precisam ter algum valor? Porque lá naquela modalidade de ato-fato, as pessoas vivem e a ordem jurídica reconhece o seu comportamento como algo que caracteriza o instituto. E aqui, as pessoas, além de viver, precisam ou quiseram celebrar os seus instrumentos. Simone, eu não estou entendendo aonde que tu quer chegar. Na minha experiência, gente, a maioria das questões difíceis, a maioria dos BOs acontecem quando as pessoas estão vivendo e não têm consciência do que estão vivendo. Então, na relação família-empresa, a maioria dos BOs acontecem na vida real. Ah, Simone, mas não acontecem BOs aqui na escritura pública e no contrato? Claro que sim. E esses BOs de escritura pública e de contrato acontecem por falha de procedimento, porque alguém deixou de lado alguma coisa que devia ter prestado atenção, ou seja, não regulou o papel do jeito que tinha que fazer. Desculpa estar falando dessa forma, mas se equivocou na hora de escrever o bagulho. Errou, entendeu? Então, assim,
Bora lá conversar sobre os escritos. Todas as pessoas que fizeram acordos escritos podem optar por regimes de bens diferentes da comunhão parcial de bens. As pessoas que não fizeram isso por escrito, então as pessoas que estão vivendo, elas vão ser atravessadas pelo direito e o direito vai obrigá-las a ter comunhão parcial de bens. Então, o regime supletivo de vontade é o de comunhão parcial. E se as pessoas não quiserem esse regime, essas pessoas, elas vão precisar escrever. Escrever como, Simone? Ou vai escrever num contrato particular, ou vai escrever a partir de uma escritura pública. Beleza, é possível ainda fazer o registro dessa união estável no livro E, lá do registro civil. E esse registro no livro E, ele traz a publicidade registral. Abre um parênteses gigante aqui. Ah, não estou entendendo. Nós temos dois tipos de publicidade na ordem jurídica. A publicidade notarial e a publicidade registral. A publicidade registral, essa aqui, gente, ela é pisca-pisca brilhante. Ela é uma publicidade erga omnes plena. Ela é uma publicidade que gera para quem está de fora da relação efeitos mesmo que não sejam desejados. Então vamos pensar cá comigo. Que registros a gente pode dar exemplo? Registro civil das pessoas naturais, registro de imóveis, registro de títulos e documentos, registro de pessoas jurídicas. Todas as vezes que eu tenho registros, eu tenho uma publicidade ampla e restrita. O que está no registro pode ser acessado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai lá e pede uma certidão narratória do imóvel. Qualquer pessoa acessa o registro de títulos e documentos para acessar determinado documento que está lá com a força registral. Agora, cuidado, a publicidade notarial, que é essa publicidade aqui, ela não é uma publicidade ampla e restrita. A publicidade notarial, ela é uma publicidade de forma. Então, quando eu faço uma escritura pública, a forma é pública, mas o seu conteúdo, aquilo que está dentro ali, aquilo que a gente vai, bisoiar, ok? Quando a gente vai bisoiar lá dentro, aquilo que está lá dentro não é público. Para que eu acesse o conteúdo técnico, o conteúdo que está escrito na escritura pública, eu preciso me identificar, pelo menos, para demonstrar um certo interesse em receber esses dados, né? A LGPD aqui separando essas informações. Então, quando a gente tem publicidade notarial, o acesso é saber que existe uma escritura pública. Mas se eu quiser ter acesso ao conteúdo dessa escritura pública, eu preciso demonstrar e comprovar que existe interesse jurídico a ser tutelado. O livro E gera publicidade registral. O livro E gera uma publicidade erga omnes. Ninguém que negocia com uma pessoa que tem registro de união estável no livro E, do registro civil das pessoas naturais, pode dizer: ai, mas eu não sabia que ele tinha união estável quando eu comprei aquele apartamento. Então, o direito à evicção de eventual pessoa que negociou com uma pessoa que tinha uma união estável registrada no livro E, ele praticamente cai por terra. Ela não pode alegar que não sabia, vocês entendem? Por que ela não pode alegar que não sabia? Porque a publicidade registral gera um efeito macro. E quem negocia com pessoas que têm contratos de união estável, tanto escritura pública quanto contratos particulares, ou então mero ato-fato, que é esse que vai lá vivendo e tudo, quem negocia com estas pessoas tem mais alegações vinculadas à boa-fé objetiva para dizer: bah, mas eu não sabia que essa pessoa tinha esse envolvimento afetivo. Como é que eu comprei um apartamento e a pessoa não podia vender? Ah, mas eu tenho que chamar o cônjuge, na verdade, o companheiro para assinar. Então,
Essa circunstância aqui faz diferença na nossa vida, se é publicidade registral ou se é publicidade notarial. Simone, o que isso tem a ver com a situação de empresa? O que isso tem a ver com as empresas? O que isso tem a ver com a proteção? Vocês já sabem que eu trabalho com uma perspectiva de proteção que ela primeiro começa protegendo as próprias pessoas. Os vínculos jurídicos que mais importam ali, protejo a pessoa. Num segundo momento, a gente vai proteger as relações dessas pessoas. A gente vai proteger aquilo que é relacional, as relações mais importantes, os filhos, as esposas, eventuais genros, noras que se relacionem com essa pessoa. Quem é que é importante para essa gente? O que a gente está protegendo? É vínculo afetivo mesmo, relacional. E por último, o patrimônio protegido, gente, ele é aquele do patrimônio efetivo de bens, do regime financeiro, certo? Então, quando olhamos para essa noção nova de patrimônio, que é uma noção daquilo que realmente importa para as pessoas, do patrimônio daquilo que lhe é mais caro, a gente está construindo uma dimensão de patrimônio de proteger as pessoas primeiro, as relações em segundo lugar e o patrimônio no sentido jurídico em terceiro lugar. Então, essa hierarquia de proteção patrimonial é que a gente vai precisar prestar atenção. E nessa perspectiva, o vínculo familiar, gente, e relacional vem em primeiro lugar. Então, vamos olhar como é que se opera, como é que funciona essa organização quando a gente tem uma empresa envolvida. Primeira coisa a saber, gente, o item número 1 que a gente precisa ter na nossa cabeça é: qual o momento de constituição desta sociedade empresária? Então, a pergunta 1 é: quando que essa sociedade foi constituída? A sociedade foi constituída antes da união, lá atrás, ó, lá atrás, não tinha nem união ainda, eu tenho um regramento. A sociedade foi constituída dentro da união, eu tenho outro regramento. Então, o que eu preciso saber? Qual o momento da constituição? Então, você vai precisar olhar para os seus clientes e perguntar a eles quando foi constituída. E eles não vão saber muito bem. Mas o que você vai precisar olhar? Quais os documentos? A data de registro dessa sociedade e a prova do início do vínculo familiar. Volta para o início desse vídeo aqui. Se você tem um casamento, fácil, tá ali a data no papel. Se você tem uma união estável, relativamente fácil. Se eu estou num momento que é posterior ao registro da escritura pública lá no livro E, ou a declaração via escritura pública, ou ao papel, depois do papel, tá aprovado. Mas o problema acontece quando a gente não tem prova da vida das pessoas nessa relação de união estável ato-fato. Aí você vai precisar constituir esse elemento probatório antes para comprovar que essa sociedade ou foi constituída antes da união ou é uma sociedade que está ali a partir da união. E qual é o efeito jurídico? Sociedades constituídas antes da união não comunicam. Sociedades constituídas a partir da união comunicam. Mas como assim, Simone? Os regimes comunheiros, eles em regra geram a comunicação de todos os bens adquiridos na constância da união. E como nós estamos olhando para o regime que é o supletivo de vontade, nós vamos dizer que estamos olhando para o regime de comunhão parcial, que é o regime supletivo da vontade das pessoas. Quando as pessoas nada fizeram, vige a comunhão parcial. Então, aqui, saber a data da constituição da família vai gerar uma consequência de, na comunhão parcial, essa situação ser considerada uma situação de dentro da união ou uma situação de fora da união. Ah, Simone, não estou entendendo. Eu olhei a data, que é a data da constituição empresarial. Depois eu olhei a data, que é a data da constituição familiar.
Já tô lá. Item 1, item 2, beleza? Constituição empresarial, constituição familiar. Beleza? Olhei essas datas. A terceira informação para saber se esse bem é um bem comum ou se é um bem exclusivo é qual é o regime de bens. Então, primeira coisa que eu olho, datas. Segunda coisa que eu olho, agora, data da família. Terceira coisa que eu olho, regime de bens. Se eu estiver diante da comunhão universal, eu vou saber que vou considerar bens comuns tudo de antes e tudo de depois. Se eu estiver diante da separação convencional de bens, eu tenho que olhar o documento para saber se esse documento inclui a empresa ou exclui a empresa. Se eu estiver diante da participação final nos aquestos, eu tenho que verificar qual é a data de constituição familiar, para saber se este bem é um bem exclusivo antes ou é um bem aquesto, que é um bem comum. E se eu estiver diante da separação obrigatória de bens, aquele regime das pessoas com mais de 70 anos, eu vou precisar saber, é separação obrigatória com pacto, ou seja, uma separação que era para ser obrigatória, mas eles pactuaram outra coisa, e como pactuaram outra coisa, é essa outra coisa que vale, ou é a separação obrigatória supletiva da vontade, porque essas pessoas não fizeram esse pacto, beleza? Feito isso, então, olhada para essa circunstância, resta para a gente a comunhão parcial, que é o regime supletivo de vontade. Como que funciona na comunhão parcial? Se você constituiu a sua empresa dentro da união, essa constituição é um bem comum. Ah, Simone, mas olha só, constituí a minha empresa, mas a minha esposa não é sócia. Sócio é eu e a minha irmã. Eu e a minha irmã que somos sócio. Nós temos sócio, é nós, e essa esposa não tem direito a nada. O que eu estou dizendo é que se você constituiu com a sua irmã uma sociedade empresarial dentro da união, e aí a galera vai à loucura aqui, dá licença. Ou seja, você estava na união e você constituiu dentro da união, isso significa dizer que a sua esposa tem uma qualidade de subsócia sua. Ih, não entendi. Maluca essa Simone. Se a constituição empresarial se deu dentro da união, nós temos uma circunstância que você e a sua irmã são sócios de 50-50, provavelmente, que é aquela sociedade de quem não está acostumado no ambiente empresarial, que a sociedade pode dar errado, mas tudo bem, todo mundo faz assim, tudo certo. A sua companheira, o seu companheiro ou o seu cônjuge em comunhão parcial, ele é subsócio seu, ou seja, embora ele não conste no contrato social, embora ele não esteja regularmente vinculado neste contrato social, o que ele tem é um vínculo com você. Então, olha só que coisa horrorosa isso aqui, gente. 50-50? Não! 50-50 formalmente, mas depois da dissolução, 50, efeito econômico de 25, efeito econômico de 25. Então, eu achava que era 50-50. Agora eu tenho efeito econômico de 25-25. Quais são as coisas não desejadas? As coisas não desejadas são: a sua irmã não quer a Maria Bonita dentro da empresa, provavelmente. Ou o seu irmão não quer o Mário Bonito dentro da empresa. Por quê? O que vai acontecer aqui? Se vocês já estão brigando por conta dessa dissolução familiar, se você entrar dentro da empresa, vai dar ruim. Então, deixar o cônjuge de um sócio ingressar na sociedade é horrível. Por quê? Porque normalmente a gente não quer que isso aconteça. Ele tem direito de ingressar na sociedade? Como assim, se mas não tem direito de ingressar na sociedade? Eu ouvi falar que 25% é da pessoa, ela não pode entrar na sociedade, está errado.
Quando a gente tem um contrato social, a gente tem um bagulho chamado affectio societatis. Se alguém que é acadêmico como eu me ouvir falando sobre isso, vai me expulsar dessa internet. Mas só para o contexto para a gente entender, tá? A intenção de ser sócio é a intenção que gera o vínculo entre duas pessoas para o exercício de uma atividade econômica, certo? Quando tem um terceiro que, pelo regime de bens, portanto, por uma presunção absoluta, deve receber metade do que esse aqui tem, então deixando esse aqui com metade, o que acontece? Esse que chega de fora não tem o direito de se meter na sociedade. Entretanto, tem o direito de receber o efeito econômico disso. Isso significa dizer que essa pessoa não consegue postular ser sócio neste lugar. Não consegue postular, eu quero entrar no contrato social. Não vai conseguir. Mas qual é a alternativa? O que esta pessoa aqui, que está de fora, portanto, numa situação de divórcio ou de dissolução da união estável, vai precisar fazer, tá? A gente vai precisar ajuizar um processo para que o juízo decida quanto que, enfim, essa pessoa tem de representativo dos 25%. Tá fazendo sentido? Certo? Essa pessoa não tem affectio societatis com a irmã lá, mas essa pessoa tem o direito de receber os 25% de participação. O Código Civil, gente, ele dizia que essa pessoa não tem legitimidade para ajuizar uma apuração de haveres, que é a apuração daquilo que é a metade da metade que esse aqui tem direito. Mas o CPC acabou com essa controvérsia a partir dos artigos 606 e disse o seguinte: o cônjuge ou companheiro que dissolve o vínculo familiar, que opera a dissolução, ou seja, quem está se divorciando ou dissolvendo a união estável tem sim o direito de ajuizar esse processo, que é o processo de apuração de haveres. E por que tem o direito? Porque tem legitimidade, tem legitimação para estar aqui. Aí vocês vão me dizer, mas Simone, quem tem direito à dissolução parcial é o sócio. Então, quem pode ajuizar uma ação para dissolver parcialmente essa sociedade só é o próprio sócio. Por quê? Quem tem legitimidade para a dissolução parcial é o sócio. Entretanto, a gente tem uma legitimação especial advinda da lei, que é a lei adjetiva, dizendo o seguinte: esse aqui, em regra, não teria uma legitimidade a priorística para dissolver essa sociedade. Mas como ele é dono por presunção absoluta via regime de bens da comunhão parcial ou outro regime comunheiro de 25%, é lícito que ele tenha essa legitimação extraordinária para pleitear essa dissolução parcial aqui. O efeito dessa dissolução parcial, que é receber os haveres sociais. Ah, Simone, eu não estou entendendo muito bem o que tu está falando. Eu estou dizendo que quem se divorcia, e estou falando da dissolução familiar pelo divórcio ou pela dissolução de união estável, não tem o direito de entrar dentro da empresa. Mas estou dizendo também que tem uma legitimação excepcional para promover uma modalidade de dissolução parcial, que é a dissolução parcial do cônjuge ou do companheiro, que é o efeito econômico. Então, ajuízo a apuração de haveres para que se calcule quanto seria os 25% relacionados a essa parte aqui, que é devida do ex-cônjuge ou ex-companheiro. E aí, gente, tem duas coisas bem importantes a saber. Primeiro, esse ajuizamento dessa apuração de haveres, ele precisa ter um pedido
de um método disso. E o CPC fala em balanço de determinação. A gente tem outros métodos possíveis. Fluxo de caixa descontado, o patrimônio líquido, EBITDA. A gente tem vários jeitos de conseguir estratégias para saber quanto vale uma empresa, para saber qual é o representativo econômico em dinheiro daqueles 25%, beleza? Ok. Independentemente disso, esta pessoa aqui tem o direito de concorrer à distribuição de lucros daquilo que ele tem direito. Então, se é 25% dos lucros essa pessoa vai ter que receber. E vai receber também todas as informações atinentes à operação empresarial, porque embora ele não seja sócio, ele é obviamente uma pessoa interessada em saber quais são as decisões que estão sendo tomadas. Inclusive manejando ações que sejam ações acautelatórias, como bloqueio de bens, bloqueio de operações, bloqueio daquilo que não esteja muito regular ou não esteja atendendo aos seus interesses, porque embora ele não seja sócio, ele ostenta uma característica da subsociedade, ou seja, ele é sócio do sócio, ele tem metade daquilo que o sócio tem. Simone, tu já viu falar de algum precedente que tem aí o bloqueio das operações empresariais por conta de um divórcio? Já. E é por isso, gente, que essa área é uma área muito boa para a gente trabalhar. Porque a área da proteção é a área que tenta não chegar no ajuizamento da dissolução parcial, nem no ajuizamento da apuração de haveres e nem ter que discutir por 10 anos qual é o critério que a gente vai usar para poder dissolver. Então, em regra, quando uma pessoa falece, estando numa situação de divórcio, certo? Divorcia ou dissolve, não é falecimento aqui. Quando uma pessoa dissolve a união estável ou se divorcia e tem a empresa, e essa empresa é uma empresa de dentro da união, nós temos essa circunstância. Simone, qual é a oportunidade que a maioria dos advogados não enxerga? Quando nós estamos aqui, a gente tem advogados que são advogados do direito empresarial e que vão cuidar então desse contrato social e dessa sociedade empresarial, e a gente tem advogado que é do direito de família, que vai estar vinculado aqui nessa questão do direito de família. E aí, gente, não tem nenhum profissional que sabe e está ciente dessa relação aqui, dessa intersecção, que é a proteção de patrimônio. Então, quando alguém divorcia ou dissolve uma união estável, numa circunstância de ter os papéis, a gente está no nível B, que é um nível ruim, mas não tão ruim assim. Mas quando dissolve uma união estável que não tem papel nenhum, a gente está no nível Y. A gente está horrível nessa circunstância. E a gente tem pelo menos 3 procedimentos para pensar e ajuizar e ficar esperando ali 10 anos que isso aconteça. A dissolução parcial, na modalidade excepcional prevista pelo CPC, a apuração de haveres, e há quem diga que eu não preciso ajuizar dissolução parcial porque não tem legitimidade, só os haveres, então são 2 ações, e a definição desses critérios. Mas Simone, tu estava falando que tem uma oportunidade para os advogados e tem uma oportunidade boa. A oportunidade está nessa zona cinza, gente. Todo mundo que tem empresa, e pode ser uma empresinha chumbiquinha assim, pode ser uma empresa simples, vai precisar ter esse tipo de coisa numa situação de dissolver a família. Vai precisar manejar ações, vai precisar de advogados para isso. Só as pessoas que tomarem medidas antes não vão precisar. Como assim, Simone? Não entendi. As famílias que tiverem um advogado especialista nessa zona cinza, gente, as famílias que tiverem advogados que saibam sobre essa intersecção entre família e empresa e inclusive que saibam sobre holding, elas terão oportunidade de disciplinar tudo isso aqui no contrato social. Como assim, Simone? Não tô te entendendo. Enquanto advogado generalista, ele está lá ajuizando o processo de haveres, ajuizando dissolução parcial, ajuizando discussões sobre qual é o método de apuração de haveres, o advogado especialista está olhando para a relação com tudo aquilo que tem de peculiaridade. Olha que legal isso aqui.
E olhando para essa relação de um jeito especialista, ele consegue antecipar esses problemas. E aí, por esta antecipação, esse advogado, ele evita que as pessoas tenham que ajuizar esses processos. Mas como assim evita, Simone? Com as cláusulas de segurança. E quais são essas cláusulas de segurança? São cláusulas que a gente já tem a previsibilidade com relação ao divórcio. Então, são cláusulas que vão disciplinar nos contratos sociais e nos pactos parasociais como que esse tanto de processo judicial e esses 10 ou 20 anos vão ser evitados. Que cláusulas de segurança são essas, Simone? Como é que a gente faz para isso acontecer? Vocês já sabem que o papo por aqui é papo de especialista. Se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo, que é um vídeo contando quais são essas cláusulas de segurança, escreve aqui embaixo para mim, Simone. Quero saber quais são especificamente essas cláusulas de segurança e como é que eu evito essa dissolução parcial, essa apuração de haveres e essa discussão sobre qual é o critério que eu tenho que utilizar aí num caso específico de uma determinada família. E aí a outra coisa que é uma baita oportunidade, sabe o que é, gente? Todo mundo que tem um CNPJ, todo mundo mesmo, todo mundo, gente, um salão de beleza, um correios e telégrafos, uma pessoa que trabalhe com uma loja de roupas, uma pessoa que tenha uma franquia, todas as pessoas que têm uma operação por CNPJ, e não importa se é MEI, se é EPP, não importa, todo mundo que tenha um CNPJ precisa de algo nessa zona cinza. Todo mundo que tem CNPJ precisa de algum especialista nessa zona de intersecção entre a família e a empresa. Então, quando eu olho para vocês e eu trato dessa dissolução familiar, olhando a distinção entre a união estável nos seus 3 modos de constituir e vendo que os efeitos são diferentes, e olho para o casamento e vejo a infinidade de pessoas que estão por aí sem proteção, eu posso dizer para vocês que é uma área riquíssima e totalmente inexplorada. Por quê? Porque ou bem os advogados sabem empresarial ou bem os advogados sabem família e sucessões. E aí esse advogado, essa advocacia, gente, que junta a zona cinza, que junta essa intersecção, pode ser identificada como uma nova advocacia, porque é uma advocacia do especialista. Tá entendido? Se você tá curioso, quer saber como é que funciona e quer fazer uma avaliação da sua advocacia, gente, eu vou deixar um link de uma sessão diagnóstica para que a gente possa saber se você já tá numa advocacia de especialista, numa advocacia leve, numa advocacia 5 ou 10 vezes mais rentável, ou se você ainda tá dependente do Poder Judiciário, se você ainda tá generalista. O link, gente, é para você agendar a sua sessão diagnóstica. Simone, o que é sessão diagnóstica? É uma sessão em que eu ou alguém da minha equipe senta com você e através de marcadores que foram desenvolvidos para verificar se você já está atuando de forma leve nessa área de extrema importância e relevância para o direito, ou se você ainda está ali num perrengue da advocacia generalista, se você ainda está num lugar de uma advocacia que ainda não fez a migração, que ainda está na travessia. Se você quiser, então, retomando as questões aqui, saber mais quais são as cláusulas de segurança, vai ter que deixar escrito para mim. E se você quiser agendar a sua sessão diagnóstica para saber o quanto que falta para você se tornar esse advogado mais leve, esse advogado especialista, é só entrar em contato no link que está por aqui nesse vídeo, tá bem? Um beijo gigante e vejo vocês no próximo vídeo.